A empresa foi fundada por 3 pessoas que tiveram a graça de terem trabalhado juntos durante mais de 15 anos. Lá na época do Rapidão Cometa, a empresa que deu origem ao que hoje é a FedEx. Eu e Celso fomos diretores da companhia, fomos diretores da FedEx. Marcelo, desde o início lá no Rapidão Cometa, um jovem de um desempenho fora da curva, era gerente sênior da FedEx. Quando nós 3 decidimos sair, montamos durante um tempo uma consultoria chamada RC Solos, uma consultoria que ainda está atuante no mercado. Essa consultoria basicamente tinha como função inicial dividir a experiência que a gente teve acumulada na trajetória da FedEx em oferecer para o mercado, contribuir com o mercado com essa experiência que a gente tem acumulado. Mas desde o início, nessa RC Solos, ela também sempre teve um pensamento bem diferente, que era investir em inovação, parar para pensar em coisas diferentes. Porque quem está no dia a dia da logística, infelizmente, é consumido pelo dia a dia da operação e não consegue, muitas vezes, parar para pensar em como fazer diferente. E a gente tinha, de repente, um presente na mão, que era a nossa consultoria, e a gente decidiu, nessa consultoria, dedicar um tempo dela para a gente pensar em coisas diferentes. E foi nessas provocações que a gente fazia na empresa, na consultoria, que surgiu a Cangu, né? Uma empresa que veio para o setor de logística e quer se oferecer no setor de logística, não como a empresa, mas como uma empresa que quer contribuir com o setor como um todo, certo? Então, a gente tentou desenvolver e encaixar a Cangu num formato onde ela consegue trabalhar em conjunto, sempre olhando o cliente final, trabalhar em conjunto com outros operadores, com o embarcador, no modelo onde a gente vai tentar atuar onde normalmente é a dor do setor. Ou seja, quando a gente está presente, a gente tenta desestressar a cadeia logística como toda, principalmente, que é o foco principal nosso, na última milha, no lado do mercado de e-commerce, mercado eletrônico. Na Cangu, a gente tem como característica, certo? Uma empresa que é voltada para operar a última milha. Certo? Quando a gente fala da última milha, a gente já não está falando daquela última milha que de vez em quando se estabeleceu aqui no Brasil, são 60 quilômetros, 70 quilômetros. Você tem um CD que fica na região metropolitana do local e tenta fazer a distribuição dentro das cidades. A gente viu que essa é a grande dificuldade. Se eu for extrapolar, não é nem do mercado brasileiro, do mercado mundial, né? Como a gente acessar as grandes cidades. Certo? E a Cangu está se posicionando de, cara, eu consigo acessar as grandes cidades melhor do que isso, consigo estar muito próximo do consumidor final. E como eu consigo estar muito próximo do consumidor final, eu consigo oferecer uma série de soluções relativamente simples e flexíveis para esse consumidor final. Então, por exemplo, nós somos uma rede de centenas, milhares, já passamos da casa de 1.000, devem estar com 1.100, 1.200, 1.300 pequenos estabelecimentos comerciais conectados à nossa rede logística. Para dar como parâmetro, aqui em São Paulo, a gente tem já perto da casa de 1.000 estabelecimentos comerciais dentro da cidade e região metropolitana de São Paulo conectados numa rede logística. Como são muitos pontos e a gente chega num grau de capilaridade realmente muito interessante, só para você ter ideia, no nosso sistema já tem roda de circulação que a gente está em torno de 300, 400, no máximo 500 metros de distância de um consumidor aqui em São Paulo. Certo? Então a gente está muito capilar. Quando ele está muito capilar, ele está muito conveniente. E para quê? Para tentar resolver as dores do setor. Então, por exemplo, quem compra pela internet, onde é a dor do setor? Onde é que a logística brasileira sofre? Tem logicamente, uma dificuldade de entrar na cidade, mas depois que entra na cidade e faz entrega, está resolvido o problema. Mas existe uma quantidade de entrega que não é possível ser feita porque normalmente a pessoa não está em casa. Porque ela sai de casa para trabalhar, ela fez uma compra pela internet,
uma transportadora for fazer a entrega, vai tentar entregar para essa pessoa, não está em casa, vai voltar a primeira vez, vai voltar a segunda vez, aquelas famosas 3 tentativas de entrega que vão gerar insucesso, que vão gerar ligação de call center de um lado, ligação de call center do outro lado. Reclame Aqui, Procon, assim, uma entrega não sucedida é onde gera todo o ruído, certo? Como a quantidade de pessoas em economia normal que não estão em casa para receber cada vez é um número mais crescente, e numa cidade que cada vez é mais difícil ser acesso, como a gente se estabelece na Cangu? A gente poderia ser, e a gente é uma bela solução para quem não está em casa, escolher um ponto da Cangu para retirar seu produto que ele compra pelo e-commerce. Que pode ser próximo ao seu trabalho, que na hora do almoço, quando for almoçar, pega o produto, pode ser próximo à sua residência, próxima à residência da sua namorada, da sua mãe, que pode pegar no final de semana. Assim, gera um grau de flexibilidade onde essa entrega, que seria uma dor para o setor, deixa de ser uma dor que a Cangu toca, a Cangu cuida. A outra solução, também por estar muito capilar, por também estar muito espalhado, muito focado no consumidor final, é a grande dor que acontece aí não só no mundo do e-commerce, na indústria como todo, que é a logística reversa. Então, assim, como nós estamos muito capilar, é muito simples para um consumidor desse ir num ponto da Cangu e postar seu produto de logística reversa. Certo? Então, não precisamos ter uma logística reversa improdutiva, de um bocado de carro tentando localizar se a pessoa está em casa, não está em casa, qual hora, que não hora, e na verdade o que é que a gente casa, o que é que a gente está tentando fazer de forma onde a tecnologia ajudou muito e, logicamente, com nossos processos. A gente está trazendo para o mundo da logística o consumidor. Ele, em vez de ficar em casa aguardando que seu produto não chega, ou em vez de ele ficar aguardando quando é que a transportadora vai passar para fazer a sua retirada de uma logística reversa, ele, dentro da conveniência dele, escolhendo o ponto que ele queira, ele pode participar da logística. E quando ele participa da logística, ele participa de forma muito conveniente. Porque ele escolheu, ele participou, ele ajudou a resolver. Certo? Então, um estabelecimento da Cangu é um ponto onde recebe produto de logística reversa, recebe um produto que pode ser retirado pelo consumidor final. Essas são duas grandes linhas que a gente atua. Terceiro grande mercado, e esse mercado aí, com a pandemia, ficou muito, muito forte dentro da companhia, é tentar dar ao pequeno vendedor do mundo do marketplace, pequeno seller do marketplace, não o seller grande. O seller grande, ele é um seller que tem acesso a grandes transportadoras. Certo? Alguém que vende lá suas 200, 300, 400 pacotes por dia, ele consegue ligar para uma grande transportadora, ele consegue acessar 2 ou 3 grandes transportadoras, 4 grandes transportadoras do Brasil e fazer sua venda acontecer. Aquele seller que vende 3 pacotes, 2 pacotes, e quem vende no mundo da internet, ora vende para Porto Alegre, ora vende para Recife, ora vende para Manaus, ora vende para o interior de São Paulo. Ele nem tem, muitas vezes, o know-how de acessar uma grande transportadora, e mesmo que ele tenha um contato, ele é muito caro de ser operado. Porque alguém deslocar para ir lá pegar 2, 3 pacotes, por exemplo, ele está aqui em São Paulo. Em São Paulo é muito caro, inviabiliza pelo tamanho dele. O que é que a gente fez? A gente conectou esses pequenos estabelecimentos, esses pequenos sellers, nessa rede logística nossa. Então, ele também pode ir lá postar seus 2 pacotes, seus 3 pacotes. No final do dia, a gente soma a quantidade de pacotes que a gente teve de postado em todo o estabelecimento da Cangu e a gente consegue, a partir daí, oferecer, que é um serviço de marketplace, para esse pequeno seller ter acesso a várias transportadoras, como um grande seller, o grande embarcador teria. Certo? Com um preço bem competitivo, ele tem alternativa. Se ele quer continuar mandando pelo correio, ele manda pelo correio. Se ele quiser mandar por transportadora A, transportadora C, B ou C, ele escolhe. Certo? Então, o que é que a Cangu está tentando fazer? Está tentando ser uma opção.
uma boa opção para quem tem dificuldade de se acessar, quem quer comprar pela internet, mas normalmente não está em casa. A gente quer ser uma opção tanto para um embarcador que precisa recolher sua logística reversa, ou um transportador que tem dificuldade na região de fazer logística reversa, ele pode fazer logística reversa para esses players, quanto na questão de vendedores que não têm acesso à grande transportadora no nosso marketplace, ele vai ter acesso a esse mercado. Com isso, a gente consegue, vamos lá, de forma muito simples, melhorar o nível de serviço e redução de custo, que é normalmente o que todo mundo busca, né? Em locais tipo grandes centros urbanos. Apesar da Cangu hoje estar presente, não só em São Paulo, região metropolitana, ele está presente na Vale do Paraíba, ele está presente na Baixada Santista, está presente no interior de São Paulo, cidades como Campinas. Estamos expandindo, estamos presentes em Curitiba, estamos presentes em Belo Horizonte, já estamos no Rio de Janeiro e já estamos começando a verificar cidades fora do país, porque, mais uma vez, não é um problema, esse tipo de problema não é um problema local, vamos dizer, não, é um problema urbano, de logística urbana no mundo todo. Tá? Tem pontos que nos procuram e a gente também procura, a gente também tem uma equipe nossa que também fica ranqueando, procurando pontos. Em janeiro a gente não tinha 500 pontos. Se ele for voltar a falar no final do ano, vai ser normal que a gente tenha passado de 2.000, perto de 3.000 estabelecimentos. Tá? Por quê? É uma rede que a gente tenta fazer uma logística que a gente respeita. A gente não respeita só, e é muito importante, o consumidor final. A gente respeita o consumidor final, a gente respeita todos os outros players logísticos que tem no mercado, que já contribuíram e investiram no modelo de logística que tem seu valor no Brasil. A gente também respeita a comunidade local. Então, por exemplo, como é que surge a nossa cadeia? A gente tem um cliente que a gente consegue, a partir desse grande cliente, ver qual o mapa de calor, quais são as demandas que tem naquele cliente. Quando a gente pega esse mapa de calor, a gente faz a análise, poxa, nesse mapa de calor, por exemplo, pegar um bairro Moema, precisaria ter 4 estabelecimentos comerciais em Moema com a capacidade de operar, vou dar um número, 50 pacotes por dia. Porque se passar de 50 pacotes por dia, poxa, pode ser que seja ruim para aquele estabelecimento comercial. Porque a gente respeita, por exemplo, ele é um pet shop, que ele é uma gráfica, que ele é uma papelaria, certo? Sim. Se ele tem o valor dele de contribuir por 50 operações dia, são 50 operações dia. Se naquele mapa de calor que a gente tem nesse cliente, ele se encaixa e atende tudo, é aquele ponto que a gente vai fazer. Se precisa, por exemplo, de 100 operações dia, a gente tem 2 estabelecimentos. Se precisa de 200 operações dia, a gente tem 4 estabelecimentos, certo? E o que é que acontece? Toda vez que a gente incorpora um novo cliente, a gente pega esse mapa de calor desse cliente, compara com a rede que a gente tem e vê a necessidade de abertura de mais de pontos, ou, de vez em quando, a gente volta nesse estabelecimento que estava operando 50, você consegue aumentar a sua capacidade de 50 para 100? Tem alguns que respondem, principalmente nesse período de pandemia, faz, poxa, eu consigo operar assim mais, mas a gente respeita, a gente não empurra em ninguém uma capacidade que alguém não consiga, certo? Porque com isso, o que é que a gente faz? A gente faz porque o consumidor final que vai ser atendido para aquele estabelecimento, ou um seller que vai ser atendido para aquele estabelecimento, ele sempre é muito bem atendido, porque ele é muito querido por aquele estabelecimento. Não é uma relação insensível, certo? É uma relação onde normalmente um dono, certo, tem muito interesse naquela conexão que está sendo fazendo. E o que é que a gente está fazendo? Está fazendo com que a comunidade se junte e faça logística, tá? Respeitando as características da região. Só para aproveitar a pergunta e interessar, por exemplo, um exemplo que eu discuto muito. Tem alguns clientes que falam assim, poxa, Ricardo, adorei a Cangu, tudo, mas eu gostaria que todo estabelecimento de vocês que tivesse na minha rede tivesse estacionamento. Ótimo.
não tem problema, ele vai lá no sistema, configura o estabelecimento. Mas deixa eu te contar, por exemplo, então você não vai querer ninguém na Avenida Paulista, né? E é essa característica que a gente tenta, como Cangu, reforçar, certo? Que, na verdade, a gente está fazendo com que cada cidadão contribua com a logística local, com a comunidade local. E isso que a gente faz junto? A gente gera renda local, certo? A gente não faz uma logística, vou tentar botar dessa forma, a gente organiza as logísticas dentro da cidade. Em vez de ser, vamos lá, veículos tendo que precisar atravessar a cidade o tempo todo, cada bairro é atendido com a característica de cada bairro, com o sotaque de cada bairro, com o jeito de cada bairro. Tem bairro que vai operar de sábado e domingo, porque tem uma vida de sábado e domingo. Tem bairros assim, cara, não tem vida de sábado e domingo aqui, não vai ter ponto aberto de sábado e domingo. Por mais que alguém queira que tivesse um ponto aberto de sábado e domingo, a dinâmica daquela economia já mostrou que não sustenta uma operação de sábado e domingo. Certo? Então, é isso que a gente tenta fazer, né? Logicamente, o que para a gente fazer isso foi que a gente acabou fazendo muito investimento em sistema, certo? Muito investimento em sistema, para fazer toda uma questão de previsibilidade daquilo que a gente acha que vai acontecer. O sistema nos indique para que a gente consiga adaptar as operações antes de gerar qualquer tipo de ruído. Tá? Então, só para esclarecer, por exemplo, a gente pré-estabeleceu com o cliente, pelo histórico que ele tinha, que naquela região de Moema, voltando ao caso, ele tinha 50 operações dia. Quando o nosso sistema começa a ver que não é mais 50, é 55, 60, 70, ele já está dando um alerta, olha, independente de demanda, você já tem que começar a procurar um outro estabelecimento. Então, isso é tudo um sistema muito vivo, que vai deixando essa logística sempre se adaptando ao comportamento dos clientes. Tá? Todo próprio. A logística é talvez assim, a grande conexão da empresa como um todo, tá? Mas é uma empresa de tecnologia. Então, o nosso grande investimento em tecnologia para essa área cresce bem, contrata, e é muito legal, porque, na verdade, vou voltar lá no histórico de formação nossa, o que é que a gente sempre queria, assim, a gente sempre queria ter tempo, sempre queria estar tempo de inovar. Certo? Então, a gente diz aqui, poxa, toda vez que a gente aprende alguma coisa com qualquer Cangu, isso tem que virar tecnologia. Certo? Qualquer mudança que aconteça tem que virar tecnologia. Certo? Porque a partir... E o que, na verdade, aconteceu? A tecnologia ficou muito mais acessível, né? Lá atrás, a tecnologia era cara, hoje em dia não é. Não tem não, mas a gente vai chegar lá. Assim, eu não tenho dúvida que o modelo nosso, voltando assim, é um modelo para fazer o bem, tá? E fazer o bem, assim, eu operei, nós que montamos a Cangu, a gente operou, tá? Eu vou dar um exemplo do que é o que eu estou dizendo, fazer o bem. Eu fui na minha vida pregressa, por exemplo, gerente de filial em São Paulo. A gente tinha uma demanda de motoristas saindo da filial super cedo para poder entrar na marginal, para tentar diminuir a concorrência de entrada na marginal, tal. E esse motorista voltando super tarde da noite, porque pegava aquele trânsito para pegar a Dutra, o CD ficava em Guarulhos para pegar a Dutra, o cara chegava às 9 horas da noite, 10 horas da noite, que ele tinha que ir para casa, ele no outro dia de manhã ele tinha que voltar, sempre uma demanda pesada. Principalmente quando você vai fazer distribuição em São Paulo. Você não vai conseguir estacionar, você não vai estacionar, o cara está em casa, não está em casa. O que é que eu tentou fazer? Reduzir esse estresse. Eu tenho, a partir desse nosso estabelecimento, a partir dessa malha, eu dou para o motorista, por exemplo, a certeza de rota que ele faz. Ele sabe que de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ele vai passar naqueles 5 estabelecimentos, naqueles 7 estabelecimentos.
que ele gera um grau de intimidade que ele já sabe se tem feira na rua, se não tem feira na rua, se tem estacionamento, se não tem estacionamento, quem é o proprietário, já gera um grau de relacionamento e de confiança, onde está o pacote, como está separado, como bipa, como não bipa, assim, flui. A gente teve talvez uma coragem aqui na Cangu, mas também para a gente é o que faria sentido para a gente montar a empresa, que foi tentar fazer isso já enfrentando São Paulo. Certo? Em vez de fazer tentando, vamos começar por uma cidade pequena para ver se provar, não, assim, olha, vamos fazer onde? Vamos fazer onde é o difícil, né? Vamos fazer em São Paulo, certo? Porque se dá certo em São Paulo, literalmente dá para expandir, e é o que a gente tem feito, está expandindo. Então, está fazendo em São Paulo, está fazendo expansão da cidade, vamos entrar em outras cidades da América Latina? Com certeza. Porque sofre do mesmo problema. Mas só para você ter adiantando, não é Buenos Aires essa primeira cidade. A situação é um pouco mais complicada, certo? Assim, dados estatísticos, vou dizer, dos Estados Unidos, que no Brasil a gente não consegue estatística tão fácil, certo? Mas que no Brasil não deve ser melhor, 40% das logísticas reversas não são feitas. Certo? Então, o que é que acontece muito? O embarcador mandou... Vamos lá, a gente tem aqui no Brasil uma lei do consumidor, que o consumidor pode, por exemplo, no mundo da venda do e-commerce, devolver um produto em 7 dias úteis, em 7 dias após a compra. Né? Poxa, é tão caro você fazer uma logística reversa, tão difícil, porque muitas vezes o embarcador diz assim, olha, o consumidor final fique com esse produto. E muitas vezes o consumidor final também não quer ficar com esse produto. O que é que a gente quer ser? Alternativa. Tá? Sim, tem nenhum problema você ter sua logística reversa, mas você tem um grau de dificuldade que você só atende 30%, 40% da demanda. Caramba, será que não tem um consumidor, não tem 10, 15, 20, 30, 40% do consumidor que se ele, quando ele entra no mapa da Cangu, nós somos muito convenientes, já que ele vai naquele supermercado da Cangu do lado, já que ele vai naquela papelaria, o pet shop da Cangu do lado, ele pode ir lá e devolver o produto. E a partir do momento que o nosso sistema é a partir do momento que o cliente entrega esse produto no estabelecimento comercial, a gente consegue fazer conexão de dizer para esse embarcador, já pode gerar o crédito para o cliente, porque a Cangu recebeu o produto. Porque normalmente, quando é que esse crédito normalmente é dado para o consumidor? Quando esse produto dá entrada dentro do centro de distribuição do embarcador, dizendo que confirmou que recebeu o produto. O que a Cangu faz eu já recebi, certo? Entre mim e chegar no seu centro de distribuição já é uma relação nossa que eu assumo isso, tá? E porque a gente sabe, no fundo, quem é que a gente não quer que fique estressado? Esse consumidor, que já teve a atitude dele de fazer a compra, que de certa forma ele não foi atendido à sua expectativa daquela compra, que se nós somos um instrumento que facilita que ele resolva essa compra que veio errada, ele continua fiel à marca que ele comprou, que ele pode até comprar novamente, se for muito rápido, se for muito simples o processo, entendeu? E principalmente com essa subida aí que aconteceu do e-commerce no mundo todo, não só no Brasil, por esse período de pandemia, a gente vê que isso é cada vez muito mais forte. Mas como eu te falei, não é só para o mundo do e-commerce, né? Quem faz uma compra como um todo tem os serviços de saque. E muito de serviço de saque é um serviço de troca, é um serviço de devolução de produto que também passa por esse grau de dificuldade. A primeira questão que veio com a questão da pandemia foi um desafio completamente contrário, era fechar estabelecimento. Ao mesmo tempo, os estabelecimentos que podiam estar abertos eram estabelecimentos que também estavam mais disponíveis a estar fazendo vamos dizer, abriu a cabeça para a mudança da sociedade como um todo. Certo? Então, quando a gente foi abordar o jeito Cangu, que a gente poderia estar oferecendo para o estabelecimento comercial,
uma renda extra, uma atividade extra, atrair, deixar ele muito mais próximo da comunidade, de forma muito mais segura, tudo assim. A gente também teve uma abertura de ouvido, de entendimento muito grande para o modelo nosso. E principalmente no período que muita gente precisava fazer coisa diferente. Certo? Então, por outro lado, isso facilitou. Então, houve no primeiro momento uma diminuição da rede nossa, mas logo em seguida uma facilidade de expansão. E como é um modelo que busca esse equilíbrio, é um modelo que, ao mesmo tempo, ele é fácil de ser escalado. Então, a gente está crescendo aí num ritmo bem interessante. Com certeza absoluta, a economia voltando, você vai ter um pedaço que você vai voltar para o mundo do offline, né? O volume do offline. Mas com certeza absoluta, o mundo do e-commerce, eu acho que quase que já quase brincou. O mundo do e-commerce ganhou seus 3, 4, 5 anos aí de antecipou de mercado, né? Porque todos nós tivemos que, quem tinha receio ou não tinha receio, teve que enfrentar e fazer as suas compras pela internet, né? Todo mundo teve que partir para esse tipo de experiência. E viu que, em muitos casos, voltando, é mais uma opção. E é isso que a gente fica feliz, porque a Cangu sempre quer contribuir para essa opção. Então, também para o consumidor, a gente está contribuindo que essa é uma boa opção. Tá? Assim, por isso que, para mim, eu tenho certeza que é um movimento que, por mais que volte a economia como toda, a gente torce que tudo volte à sua normalidade de vida, o e-commerce vai ter um número maior. O que é que a gente vê? Indústrias tradicionais que tinham presença zero no mundo do e-commerce tiveram que se movimentar. Tá? Então, antecipou-se o movimento de 4, 5 anos que poderia acontecer lá na frente para agora. Certo? A gente teve contato aqui, tem tido contato com multinacionais gigantescas, com marcas muito fortes, que não tinham venda na internet nenhuma, porque, entre aspas, não precisavam. Ainda o mundo de venda online era um iniciozinho de operação dessa indústria. E aí viu, por necessidade, de ser já uma venda importante. Assim, com certeza absoluta, na economia normal, vai continuar sendo um canal de venda importante. Entendeu? Então, a gente tem certeza que o volume como todo do mundo online continua forte, mesmo com a vida voltando ao normal, tá? No novo normal, né? Ao mesmo tempo, vou voltar a lembrar, todo esse tipo de volume aumentando, imagine quando nós tivermos nossa vida normal, que a gente vai indo trabalhar, que vai, não obrigatoriamente a gente fazendo home todo dia, como muita gente está fazendo hoje, você vai trabalhar, você comprou pela internet. Eu costumo dar exemplo que acontecia aqui comigo, né? Se eu fizesse uma compra pela internet, alguém tivesse que entregar pela manhã na minha casa, não ia encontrar ninguém. Certo? E não dava para ligar para um transportador e dizer assim, olha, por favor, só entrega à tarde. Se existisse uma Cangu lá atrás, eu disse, poxa, então deixa eu retirar nesse estabelecimento perto do meu trabalho ou perto da minha casa, que quando eu estiver voltando para casa à noite eu passo e pego, porque eu sei que está aberto, estava com a vida resolvida. Tá? Então, a gente vai se encaixar muito nesse tipo de situação, nesse tipo de alternativa. Tá? Estudos que a gente contratou de consultoria, o movimento de Cangu, ele é um movimento que reduz em torno de 50% a 60% a emissão de carbono. E muito simples de explicar, tá? Porque a gente não faz um movimento apenas, vamos lá, vou falar de distribuição de produto, eu não só estou distribuindo o produto e voltando com o meu veículo vazio. Eu estou entregando o produto e estou recolhendo o produto no mesmo estabelecimento. Então, os movimentos logísticos a gente diminui mais ou menos pela metade, certo? E é esse tipo de contribuição que a gente tem orgulho de estar contribuindo com a comunidade, certo? A gente está fazendo com que a logística fique mais calma.